Olá, meus caros alunos, seja bem-vindo aí ao nosso congresso interdisciplinar da Uningá. Eu sou o professor Dr. Diego Vieira Ramos e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito da mobilidade urbana, questões de transporte nas nossas cidades. Então, nós vamos tentar entender aqui o porquê é tão importante nós discutirmos os padrões de deslocamento nas nossas cidades, o potencial de acessibilidade ao espaço urbano, como que o transporte ele influencia na vida cotidiana, na vida rotineira das nossas cidades. Então, nós vamos discutir um pouquinho o que é transporte, o que é mobilidade urbana, qual a sua relação com a acessibilidade e como essa organização do espaço urbano ele pode interferir nas nossas relações de deslocamento. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Antes de nós iniciarmos, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o professor Dr. Diego Vieira Ramos, eu sou arquiteto urbanista, geógrafo, mestre aí em geografia, doutor em geografia e atualmente sou pós-doutorando em arquitetura e urbanismo. E estudo mobilidade urbana há mais ou menos uns 10 anos, né? Sou pesquisador da área, já trabalhei com planos de mobilidade urbana para pequenos municípios, né? Tenho diversos artigos publicados a respeito de caminhabilidade, de transporte coletivo, de gestão da mobilidade, de organização de dados, coletas de dados, pesquisas na área de mobilidade urbana. E eu estou aqui hoje para falar com você então a respeito dessa gestão da mobilidade, quais os procedimentos que nós precisamos adotar, o campo de trabalho, como nós nos colocamos aí quanto engenheiro, quanto arquiteto, como nós nos colocamos nesse nosso campo de trabalho. Então, para nós darmos início aí à nossa fala aqui, vamos tentar entender o seguinte: primeiro, o que é mobilidade urbana, né? Essa palavra que ela ficou tão comum, tão discutida, se popularizou principalmente na época da Copa do Mundo no Brasil, das Olimpíadas, dos grandes eventos esportivos que nós tivemos. Aqui falou-se muito em mobilidade urbana, acreditou-se muito que esse seria o grande legado que esses eventos esportivos trariam para o nosso país. Então, uma definiçãozinha bem básica, a mobilidade urbana ela consiste num atributo da cidade, ou seja, a mobilidade, a ocorrência da mobilidade urbana ela está condicionada aos padrões construtivos da cidade. Então, ela está ligada ao deslocamento de pessoas, bens, serviços, informação e cultura. Então, esse deslocamento ele acontece mediante aos padrões de ocupação do solo, a questões econômicas, aos movimentos sociais, as questões ambientais, as políticas públicas, o alcance das infraestruturas, a disponibilidade dos serviços de transporte. Então, esses são fatores que vão influenciar então na ocorrência, na maior ou menor ocorrência de mobilidade urbana nesse nosso espaço. Estudar mobilidade urbana ele está condicionado ao estudo da acessibilidade. É impossível nós estudarmos a mobilidade sem falar de acessibilidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. É muito comum nós reduzirmos muito o discurso da acessibilidade, nós reduzimos muito o estudo da acessibilidade. Então, quando nós falamos de acessibilidade, é muito comum nós entendermos, relacionarmos isso, criarmos aí uma imagem vinculada a rampas, a piso tátil, a barras de acesso, né, acesso às edificações. Isso também é acessibilidade, mas a acessibilidade, em sua essência, ela abrange muito mais fatores, né? Então, quando nós vamos estudar a acessibilidade, principalmente nas nossas escalas urbanas, nós temos que relacionar essa acessibilidade com uma coisa que nós chamamos de escala geográfica. O que essa escala geográfica ela vem a ser? Então, a escala geográfica ela vai tentar entender quais são os parâmetros que ocorrem nessa formação do espaço urbano e quais são as proporções dessa formação e quais as influências que essa formação proporcionalmente vai exercer sobre determinada área, sobre determinada região, tá? Então essa é uma ideia um pouco mais ampla da acessibilidade urbana. Então nós temos aí na macro, meso e a micro escala. E aí, quando nós começamos a falar, nós estamos falando da acessibilidade quanto potencial de acesso a um determinado espaço. Se a mobilidade ela é a capacidade de deslocamento de um ponto A ao ponto B, a acessibilidade ela será então a capacidade de acesso a um determinado espaço.
Porque veja bem, não adianta somente eu me deslocar de um ponto ao outro se esse espaço ele não possui uma capacidade coerente de acesso. Então, estamos falando em acessar esse espaço. Então, perceba que nós temos dois conceitos que eles são fundamentais, eles são complementares e ambos juntos vão formar, então, essas relações de deslocamento que nós temos. E eu trouxe aqui para vocês um quadro, que eu acho que esse quadro ele é bem interessante. Esse quadro ele vem para mostrar uma transformação no cenário do planejamento da mobilidade. O que esses aspectos que estão postos aqui eles querem dizer e o que eles trazem para nós? Atualmente, na construção das nossas cidades, nós estamos vivendo um processo de virada de chave, ou seja, de transformação no olhar sobre essas cidades. Se nós olharmos um pouquinho para a nossa história, se nós caminharmos um pouquinho para a nossa história, começarmos lá no final do século XIX, século XX, e nós começarmos a entender o contexto de formação das nossas cidades, nós vamos perceber que, principalmente no território brasileiro, as nossas cidades elas foram formadas muito com base nos ideais rodoviaristas. Então, entendia-se que a promoção de infraestruturas destinada ao uso do carro, ao deslocamento por meio do carro, ela seria um símbolo de progresso. Né? E o carro ele começa a ser, então, um indutor do desenvolvimento econômico, ele começa a multiplicar-se pelas cidades, ele se populariza, ele se torna uma forma de status, uma forma de ascensão social, então ele vai tendo um papel cada vez mais relevante nas nossas cidades. Então nós começamos a ter aí, então, um planejamento de uma cidade voltada ao uso do carro, então voltada ao uso do transporte coletivo, com vias largas para o automóvel, menores espaços para o transporte coletivo, menores espaços para o transporte não motorizado, ou seja, de pedestres, de ciclistas. O que acontece? Esse processo ele teve como uma consequência o surgimento o que nós chamamos de imobilidade, ou seja, nós começamos a ter um número muito exagerado de carros circulando nas nossas vias e chega um momento em que o nosso sistema viário ele extrapola a sua capacidade, ele passa a ser saturado e nós não conseguimos mais ter o mesmo deslocamento. E aí é um momento em que começamos então a questionar quais seriam as possíveis soluções para esse problema posto. Percebeu-se que abrir mais vias de transporte não estava solucionando essa etapa. Então, começamos então a promover uma reflexão a respeito de como poderíamos trabalhar novamente as nossas cidades. Então, surge uma linha de pensamento em que entende-se que a cidade ela deve voltar a ser para as pessoas, ou seja, o pedestre, as pessoas elas devem estar no foco, no centro do planejamento das nossas cidades. Então, inverte-se essa escala de planejamento. Começa a se falar muito de uma dimensão social, da rua não mais só como um espaço de passagem, mas como um espaço de permanência, de sociabilidade. Então, a gente começa a ter um novo olhar sobre esse entendimento de cidade. E aí a gente começa a falar, então, a respeito do uso do solo, dos parâmetros de organização e gestão territorial. A gente começa a discutir aspectos mais voltados a essa construção urbana. E aí a gente começa a incorporar isso no nosso planejamento uma visão de sustentabilidade. Quando a gente fala da sustentabilidade aplicada à mobilidade, nós estamos falando da mobilidade urbana sustentável, e aí nós temos como principal estratégia para alcançar então esse conceito, essa ideia, a promoção de modalidades de transportes não motorizados. E aí surge, acende essa ideia de que o transporte a pé, o transporte cicloviário, ele deve ser prioritário nas ações de planejamento das nossas cidades. E a gente começa a discutir, então, os nossos sistemas de transporte. Então, para a gente poder entender como nós podemos adotar sistemas de transportes mais sustentáveis, a gente precisa entender, então, o que de fato são os sistemas de transporte, como eles funcionam, quais são aí os aspectos a serem considerados. E aí nós temos aqui uma definiçãozinha muito importante colocada por Barbosa 2013, que ele diz o seguinte, que o sistema de transporte ele é formado por duas dimensões importantíssimas. A primeira delas, infraestruturas, que são as partes físicas, voltadas então à circulação física, como vias públicas, calçadas, aí extrapolando para o sistema ferroviário, linhas férreas, terminais de embarque e desembarque.
terminais de carga, e nós temos também os meios de circulação, e aí são os veículos mesmo propriamente ditos, certo? Então isso é um sistema de transporte. E esses sistemas de transporte é para a gente ter uma ideia de organização, para que o planejamento desse sistema de transporte possa ser viável, possa ser organizado, a gente começa a então atender como esse sistema de transporte ele pode ser classificado, ele pode ser organizado. Então a gente tem aqui essa classificaçãozinha que pode ser então sistema de transporte quanto à sua função, carga passageiro, quanto à prioridade, podendo ser público, privado ou semipúblico, a capacidade, ou seja, individual ou coletivo, e as suas características sendo motorizados ou não motorizados. E aqui nós temos aqui alguns exemplos, né, de cada uma dessas categorias, né, as modalidades coletivas, os nossos veículos leves sobre trilhos, o nosso BRT, né, tão conhecido e tão difundido, principalmente na cidade de Curitiba, o metrô, o monotrilho, as vans, ou seja, são todos sistemas de transporte de massa que conseguem transportar uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo. Nas imagens aqui a gente vai colocando alguns exemplos, ó. O VLT do Rio de Janeiro, aí o BRT de Curitiba, o monotrilho, esse exemplo aqui na Alemanha, um trem suburbano em Moscou. E aí, pensando um pouquinho ainda nessa divisão, nessa classificação, a gente começa a falar das modalidades individuais motorizadas. Então, nós temos o automóvel, a motocicleta, a motoneta, o monociclo. Então, são modalidades individuais. Essas modalidades individuais, elas ganharam muito espaço na construção das nossas cidades, nos nossos deslocamentos cotidianos, né? Então, esse modelo individualizado de mobilidade, ele tem sido adotado, reforçado pelas políticas públicas, inclusive, e ele tem trazido, então, como resultado, o surgimento desses congestionamentos. O que a gente pode ver até nessa imagem que está posta aqui no slide. E aí uma outra modalidade, então, é o que a gente chama de modalidade ativa, que são as modalidades de transporte que não tem, então, um motor aí como propulsor, né? Então, a gente pode citar o caminhar, a bicicleta, o skate, o patinete, carrinho de mão, triciclo, e a gente vai tendo outras, tá? Uma coisa que acho que é importante a gente dizer, que dentro desse grupo da mobilidade ativa, e aí com a ascensão de novas tecnologias, a gente começou a discutir, então, a eletromobilidade, ou seja, nós temos veículos movidos a energia elétrica, a propulsão elétrica, e que começam a ascender no nosso cenário atual, eles começam a fazer cada vez mais parte das nossas cidades. E aí, entendendo que esse é uma nova vertente de deslocamento e que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e tende a crescer cada vez mais, surge um novo conceito que é a ideia de micromobilidade, ou seja, mobilidade da pequena escala. E aí nós estudamos junto com essa mobilidade ativa, esses pequenos deslocamentos. Então é pensar a cidade de uma forma mais individualizada, de uma forma mais específica, pensando então nos pequenos deslocamentos, os deslocamentos aí na escala do pedestre, né, na pequena escala. Então, nessa mobilidade ativa, quando nós falamos dessa mobilidade ativa, a gente precisa entender então quais são os movimentos. Então, a gente começa a estudar principalmente as rotas, tá? Como que eu vou promover, como que eu vou incentivar para que essa mobilidade ativa ela se torne cotidiana e ela aconteça nas nossas cidades. Então a gente começa a entender e olhar para a cidade de uma forma mais específica. Então, para incentivar, um exemplo, o deslocamento a pé, para incentivar esse deslocamento, eu preciso ter então calçadas melhores, condições melhores de segurança. Dependendo da cidade que eu estiver, se o clima for um pouco mais quente, e seco, eu preciso ter um sombreamento, então eu preciso ter uma série de condições que tornem esse uso da mobilidade ativa, da pequena escala, do pequeno deslocamento mais atrativo. E a gente começa então a discutir essas coisas, a entender a sua importância, entendê-la como uma alternativa para os nossos congestionamentos, uma alternativa como a promoção da saúde coletiva, da saúde pública, porque afinal é também uma prática esportiva, pode ser uma prática esportiva, uma prática de lazer, o movimento corpóreo que pode trazer uma série de benefícios à saúde do indivíduo. Então, começa-se então a discutir como promover e incentivar cada vez mais esse tipo de mobilidade nos nossos meios urbanos. E aí, isso é uma alternativa, né? Retomando o conceito que eu já havia dito de mobilidade urbana,
Quando essa mobilidade ela não funciona, que é o que nós vemos com muita frequência nas nossas cidades, principalmente nos grandes centros, nós começamos a ter como consequência dessa imobilidade, ou seja, dessa falta de mobilidade, congestionamentos, conflito entre as diferentes modalidades de transporte, a redução das seguranças para pedestres e ciclistas, a redução das áreas verdes, ou seja, nós temos uma prática projetual de gestão, de planejamento, em que os espaços urbanos, espaços de convivência, as áreas verdes são reduzidas para a implantação de novas infraestruturas destinadas à circulação de transporte individual e a ampliação dessas infraestruturas, ou seja, eu retiro cada vez mais áreas verdes e aumento cada vez mais as áreas pavimentadas. E é logicamente o aumento dos números de sinistros de trânsito ou acidentes de trânsito. E a gente começa a ter a emissão de gases poluentes na atmosfera, emissão de poluição sonora. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo que são aí consequências de um trânsito pesado, intenso, que vão acontecer nas nossas cidades. E aí tem um dado muito interessante que é o seguinte, ó, e já é um dado um pouquinho mais antigo, mas eu acho que vale a pena a gente discutir e pensar que o Brasil acredita-se, né, de acordo com esse dado aqui da Organização Mundial da Saúde, que o Brasil registra em torno de 47 mil mortes no trânsito por ano. Isso é um número muito acentuado e que deveria ser aí abordado com um pouco mais de consistência, né, ter políticas públicas voltadas para implementar ações efetivas para redução do número de mortes no trânsito, número de ocorrências nesse trânsito. Então, isso deveria ser uma política pública de extrema urgência e que deveria acontecer de uma forma muito mais emergente, tá? E aí, o que acontece? A gente começa a olhar para a mobilidade urbana no Brasil, a gente vê que alguns processos eles são recorrentes ao longo do tempo. Então, nós temos falha no processo de gestão das cidades, nós temos o reforço de uma matriz de transporte baseada na priorização da modalidade rodoviária, ou seja, existe uma necessidade muito grande de uma variedade maior de formas de deslocamento nas nossas matrizes de transporte ao longo das nossas cidades. A gente tem uma matriz construída, centrada no uso do carro e no uso da motocicleta, da modalidade individual de uma forma geral. Então, a gente precisa ter uma diversificação dessa matriz de mobilidade. E é um cenário que também gera uma segregação social, racial, econômica, e que ela vai acentuando alguns processos de degradação social que nós temos. E aí a gente começa a discutir coisas como isso, como esse gráfico está posto aqui, ó. É uma estimativa, esse é um dado trazido no trabalho do Silveira 2016, que ele fala o seguinte: é uma pesquisa aí para médias cidades brasileiras, e ele acredita que em torno de 90 a 95% da população tem acesso ao transporte a pé, né? E esse percentual ele cai um pouquinho quando a gente fala no transporte cicloviário, mas mesmo assim, se a gente juntar aí os dois, essas modalidades ativas, eles são muito maiores do que os transportes individualizados. Então é uma coisa que a gente pode questionar e refletir a respeito do que está acontecendo. Se de fato a modalidade individual, do transporte individual, ela é a minoria nas nossas cidades, então por que de fato a gente investe tanto dinheiro para promover cada vez mais infraestrutura para esse tipo de deslocamento? Então por que a gente acaba deixando tanto de lado esses tipos de deslocamentos que são mais acessíveis à população? E aí isso mostra a necessidade de promover, então, uma inversão dessa matriz de planejamento, dessa lógica de planejamento, certo? E a gente pode ir destacando algumas medidas, né, que foram feitas aí ao longo do tempo, que buscam, então, essa promoção do deslocamento. Então, principalmente a inclusão do transporte na Constituição Federal de 1988 como um direito, isso no texto original ele não constava, mas depois, por meio de uma emenda, começa a ser implementado, e isso vai trazendo uma base jurídica, teórica muito importante, principalmente para o movimento que vem posterior, que é o surgimento de algumas cidades com tarifa zero para o transporte coletivo. Nós estamos nesse momento, está acontecendo isso em várias cidades no nosso território nacional.
o surgimento do Ministério da Cidade, o Estatuto das Cidades, depois a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a municipalização dos planos de mobilidade, projetos de mobilidades por meio de fontes de financiamento, como o PAC, o Protransporte. Então, nós vamos tendo uma série de iniciativas que vão sendo postas e colocadas como uma forma de tentar, então, impulsionar a melhoria da mobilidade no cenário nacional. Então, nós temos a Lei Federal 12.587 de 2012, que ela tem uma série de princípios que devem ser seguidos para o planejamento da mobilidade. Destaquei aqui em amarelo o que eu considero um dos principais, que é a priorização dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados. Ou seja, qual que é a ideia central aqui? É que toda a ação voltada à mobilidade urbana, que busca promover a melhoria desses deslocamentos, ela deve ter como prioridade a promoção do transporte não motorizado e o transporte coletivo, ou seja, esse modelo de transporte individualizado, motorizado, no qual nós temos hoje, e que ele é predominante no nosso território nacional, ele deve ser a última opção de planejamento, a última opção de investimento. E basicamente essas diretrizes elas vão trazer alguns pontos que são materializados principalmente nessa nossa pirâmide. Então, essa ideia ela é ilustrada aqui nessa nossa pirâmide de prioridades de uso das vias. Ele mostra, então, nós temos os pedestres no topo da prioridade do planejamento da mobilidade, depois os ciclistas, e aí nós vamos ter abaixo o transporte coletivo e, por último, lá, então, os carros e as motos. Tá? E aí nós estamos... essas diretrizes que a política traz para nós, ela representa um processo que nós chamamos de humanização dos espaços, ou seja, nós começamos a discutir modelos de cidade. Então, como as nossas cidades elas podem ser no nosso futuro breve, no nosso futuro a médio e longo prazo? Então, começamos a entender que as cidades elas precisam se tornar sustentáveis, inteligentes, criativas, humanas, saudáveis, inclusivas e principalmente acessíveis. Não está nessa lista aqui, mas eu poderia incluir também democráticas, tá? Então, nós precisamos ter uma melhoria dessa nossa ideia de cidade, ou seja, o modelo de cidade que nós construímos até hoje, ele precisa passar por uma série de melhorias. Então, nós estamos no momento em que nós estamos discutindo o atual modelo de cidade que nós temos e como essas cidades deverão ser daqui para frente, pensando no cenário das mudanças climáticas, pensando no cenário do crescimento populacional. Então, uma série de coisas que estão postas contemporaneamente e que elas devem incentivar, então, o modo com que nós vivemos nas nossas cidades. Eu trago para vocês um exemplo de um modelo, de um projeto, né, de mobilidade urbana voltado principalmente a priorização do uso da bicicleta, né? Então, como uma forma de incentivar esses deslocamentos feitos por meio dessa modalidade de transporte. Esse é um exemplo da China, uma cidade aqui na China, e alguns dados interessantes a respeito desse projeto. Então, ela é inaugurada em 2017, ela é uma ciclovia elevada com cerca de 8 km de extensão, e ela tem algumas saídas que permitem uma conexão com o sistema BRT e o metrô da cidade, ou seja, é um princípio no qual nós temos uma integração entre as modalidades de transporte, ou seja, nós temos uma diversificação dessa matriz de transporte, na qual eu tenho diferentes modalidades interagindo entre si que permitem com que eu tenha opções para me deslocar nas minhas cidades e que eu não precise necessariamente ser totalmente dependente do uso do carro. Então, ela é uma boa, tem uma estratégia muito interessante. Então, estima-se que nós temos aí uma capacidade de cerca de 2.000 ciclistas por hora, né, de deslocamento aí dentro dessa nossa infraestrutura. Então, aqui algumas imagens, né, de como ela é hoje. Então, eu tenho aqui uma estrutura elevada, tenho uma pavimentação com uma cor que diferencia dentro dessa nossa paisagem. Olha só como acontece. E perceba que ela está passando sobre uma via de transporte. Então, eu estou trabalhando em diferentes níveis, ó. E aqui tem um vídeo que mostra um pouquinho como é esse projeto. 那么这7.6公里为什么要与 BRT 相连呢？很简单，它要起到它的关键作用，就是绿色最高的呢是厦门的 BRT， 也就是快速公交系统的通行通道。
那么中间这一条呢，有白色1.3米栏杆围住的呢，就是空中自行车道了。它离地面有5米左右，大约有接近2层楼这样的一个高度。那么我现在所在的位置呢，我可以看到道路都是绿色的，它有一点颗粒状。那因为它离地5米，安全是最重要的。那么这种特殊的树脂的地面呢，也保证了加大了摩擦力，使我们的通行更加的安全。那么除此之外，我们看到小南现在走的道路也非常的宽敞，是各自走各自的方向。如果是单向的呢，是2.5米宽，可以容纳2个自行车同时并行。那么如果是宽的呢，这样的一个设计也保证了我们整体城市的美观和利用了我们 BRT 自行车通行系统是镶嵌在我们 BRT 快速公交，使我们的投入可以最大化的节约。看过了我们的小南的行驶，给大家介绍一些小攻略。如果你来到厦门游玩，想要来到自行车道上进行疏导，在整个的7.6绿色的通行给我们提供了方便，更给这个城市增加了美丽。那么在这里，我们也祝福这条快速通道可以迎来更多的游客，可以迎来更多的市民。第一天，也就是今天，截止到下午的3点钟，我从市政方面拿到的数字是我们通行的数字。modos de transporte, que eu acho uma coisa muito positiva aqui para a nossa realidade. Mais um exemplo de uma infraestrutura voltada ao transporte cicloviário, essa ciclovia iluminada na Holanda. Nesse nosso caso, nós temos um projeto no qual ele tem um apelo turístico muito grande. Então, é uma ciclovia que ela está localizada na região onde o Van Gogh viveu, né, o pintor famoso, e ela é inspirada, então, num dos quadros do artista, né? Então, ela tem essa infraestrutura, que ela tem uma espécie de pintura eletrônica, que ela acumula energia solar ao longo do dia, ela vai brilhando até o escurecer, e ela tem um aspecto muito interessante quando ela está no período noturno. Olha só como acontece, ó. Então, alguns detalhes do pavimento, uma pintura eletrônica, ela vai acendendo, então, com essa captação de energia solar, ó. A gente consegue ver isso nesses detalhes. Aqui nós temos um vídeo que é um vídeo institucional. Isso aqui foi feito pela prefeitura local, né, como uma forma, então, de tentar incentivar esse turismo na região, tem todo um apelo publicitário, turístico, que vai mostrando o deslocamento ao longo do expoente. Então, ela percebe que ela tem todo um apelo estético importante nisso, uma forma também de trazer as pessoas para esse espaço, uma forma de mostrar para as pessoas, olha, se deslocar com bicicleta pode ser interessante, pode ser agradável, não precisa ser inseguro, não precisa ser caótico, a gente pode ir de uma forma diferente. Então é uma das maneiras de buscar uma diferenciação, uma transformação. It's just like we're laying on the story, right? Dos nossos espaços urbanos, nossos espaços públicos. Então essa publicidade foi bem interessante. Vamos para um próximo projeto. Isso aqui é o Sky Garden. Esse é um projeto lá feito em Seul, na Coreia do Sul. E esse projeto aqui ele é muito interessante, porque essa é uma infraestrutura que ela era um elevado destinado ao deslocamento de veículos, né, veículos individuais, os carros, as motocicletas. E aí, com o tempo, a prefeitura local ela desativa essa infraestrutura. Então, os carros deixam de circular nesse espaço e eles reaproveitam esse espaço para transformar isso num grande parque. Então, a gente começa a ter ali cafés, lojas, salas de exposição, todas situadas nesse nosso espaço. Então, é um espaço que fica aberto para as pessoas vão com suas famílias, com seus animais de estimação. Então, eles permanecem nesses espaços, eles fazem piqueniques. Então, ele é um espaço que passou por um processo de revegetação. Olha só como fica isso, ó. Então, tem bastante área verde, ele foi remodelado. Tem um mobiliário urbano, né, com toda uma iluminação. A gente tem aqui algumas espécies vegetativas de pequeno porte colocadas, ó, como acontece. Então, isso de uma forma bem linear mesmo, disposta. Isso é uma imagem noturna, então tem uma iluminação noturna voltada, aí de novo um apelo estético muito grande, como uma forma de incentivar as pessoas a apropriarem desse espaço, convidar as pessoas a fazerem parte desse espaço. E aí uma comparação, né? Isso aqui é um projeto do Minhocão em São Paulo,
né? Esse é um projeto já que tem aí perspectivas diferentes de uma reutilização, reapropriação, uma foto já até um pouco mais antiga, mas eu acho que ela ilustra bem e ela serve para mostrar o seguinte, ó, as estruturas elevadas, elas não precisam necessariamente ter essa cara, e elas não precisam ser de uso exclusivo do carro. Ou seja, quando eu tenho essas infraestruturas que são só para o uso do carro, tem um impacto muito grande nesse meio urbano, nessas nossas cidades. Então, eu posso usar essas infraestruturas também para promover uma melhoria das outras formas de deslocamento. Essas infraestruturas, elas podem vir a ser, então, espaços agradáveis, espaços de convívio que convidam as pessoas a participarem da vida na cidade. Esse aqui é um projeto muito interessante, eu gosto muito dele, que é o nosso aeromóvel. É uma infraestrutura de transporte que está localizado em Porto Alegre. Então, ele consiste em um veículo que ele tem um sistema de pressurização de ar, que essa pressurização de ar faz com que esse veículo consiga trafegar em trilhos, né, num sistema de trilhos elevados. Mas para frente a gente mostra um pouquinho essa infraestrutura. Aqui nós temos algumas fotos do projeto sendo implantado, da fase de execução. Isso aqui eu conheço de perto, né, e isso realmente ele tem uma qualidade boa, né? Então o deslocamento dentro desse veículo ele é muito confortável, tem pouco ruído, então é um projeto muito interessante, tá? Então, ó, mais uma infraestrutura elevada que vai sendo posta, e essa infraestrutura ele tinha o objetivo de melhorar a mobilidade urbana em Porto Alegre para o evento da Copa do Mundo, e ele liga então lá o aeroporto regional à estação de ferroviária. Então ele é um modelo de transporte colocado justamente para promover então essa integração. Ó, as infraestruturas como ela acontece, essa é toda a linha, tá? A montagem dessas infraestruturas. Esse aqui é um transporte público é um tema bem atual e tem muita gente empenhada em encontrar soluções. É movido solução de mobilidade urbana. O trecho que nós estamos percorrendo tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão e a viagem do início ao fim dá 2 minutos. De olho nos turistas que vão passar por aqui em eventos como a Copa do Mundo, o aeromóvel liga a estação de trens urbanos ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Uma invenção brasileira que não polui o meio ambiente e ainda custa quilômetro em via dupla. Essa linha que nós estamos implantando. Ele roda muito suave, embora feito com os trilhos. Portar em torno de 7. O vagão, que é único, cabem 150 pessoas, 2 vezes mais do que num ônibus. Outra vantagem é como os de São Paulo, mal se que pode ter trechos mais longos. O Rio Grande do Sul também está trabalhando com a implantação de um trecho em via dupla. São várias estações, são 12 quilômetros. Para tirar o projeto do papel, o seu Oscar fez um longo percurso. Primeiro, levou a ideia para a Indonésia, onde o aeromóvel já roda há mais de 20 anos. Agora, mais moderno, vai estrear por aqui. O funcionamento é simples. Um motor elétrico que fica na estação movimenta um ventilador. O ar percorre o duto embutido na estrutura de sustentação da via. E embaixo do vagão, uma placa atua como a vela de um barco, só que de cabeça para baixo. Assim que o ar bate nela, o aeromóvel é empurrado. Para parar ou trazer o vagão de volta, o ventilador faz a operação inversa e passa a sugar o ar. A diferença do barco à vela para isso aqui é que tu geras o ar e a direção que tu quer. Quando o aeromóvel estiver funcionando para valer, ele vai ter uma sala de controle só para ele. Mas por enquanto ele está na fase de testes, esse aqui é o painel de controle que o pessoal usa para fazer exatamente esses testes. E para operar é para lá de fácil. Tem um joystick aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouco para frente. E o trem já começa a andar. Assim como nos veículos mais novos, o aeromóvel é feito com materiais leves, como fibra de vidro e de carbono. Menos peso, mais economia e nada de poluição. É o transporte do... E aí trago para vocês também outros exemplos de melhoria e requalificação desses nossos espaços urbanos por meio da redução dos espaços para carros, ou seja,
O fato de nós tornarmos as nossas cidades grandes depósitos de veículos tem prejudicado muito a qualidade da segurança das nossas cidades, a qualidade de atratividade, o potencial de permanência das pessoas nesses nossos espaços. Dá uma olhada nessa imagem. Essa é uma imagem muito conhecida, ela é de Nova York, ela mostra um espaço urbano no qual nós tínhamos uma área de estacionamento, ou seja, depósito de carro, e ele é retirado e ele é transformado num espaço de convívio para a população. Ó. Esse aqui é um projeto, que é o projeto da cidade da gente, Fortaleza, que é na área do Dragão, e ele mostra uma transformação dos espaços. Então, olha só, espaços nos quais eu tinha somente a função de estacionamento ou deslocamento de veículos, eu torno esses espaços mais agradáveis também para pedestres. Olha só que interessante essas mudanças, ó. Então, olha só como elas vão acontecendo. Então, os nossos espaços urbanos eles começam a se tornar mais agradáveis, de uma maneira com que nós tenhamos esse deslocamento a pé mais incentivado, mais seguro, que as pessoas possam sentir cada vez mais atraídas para participar da vida na rua, para participar da cidade, para participar desses deslocamentos. Então, não basta só eu promover promover melhorias no nosso sistema de transporte, nós temos que promover melhorias nas nossas cidades. As cidades elas devem ser convidativas, elas devem estar adequadas então para receber essas pessoas, elas devem fazer parte. Nós temos um livro muito interessante que é o livro Cidade para Pessoas, do autor Yangel, que ele diz o seguinte, que nas cidades as pessoas têm que ser convidadas a participar dessa cidade. Né? E se a gente for para outros autores, nós temos aí o Direito à Cidade, com Henri Lefebvre, que ele diz que a cidade ela deve ser como uma festa, ou seja, ela deve ter espaços convidativos, atraentes, para que as pessoas se apropriem desses espaços, que as pessoas desfrutem do seu lazer, da sua convivência, da sua sociabilidade. Então, são projetos que buscam esses tipos de coisa. E aqui um conceito interessante, que é o conceito dos nossos pocket parks, ou seja, dos pequenos parques, que consistem, então, de pegar pequenas áreas das nossas cidades e transformá-las em parques, mini parques. Trago para vocês aqui o exemplo da Rua Oscar Freire, né, no bairro César, um pequeno pocket park, que ele foi montado em um recuo de um terreno, um pequeno café, então eles transformam esse espaço por meio da pintura do piso, por meio da implantação de um pequeno deck em madeira, ou seja, são espaços agradáveis para as pessoas permanecerem nesses espaços. Ó. Então tem pintura das paredes, uma nova vegetação, então são detalhes. Ó. Mais um exemplo de pocket park, agora em Nova York. Ó. Então nós tínhamos um terreno privado, e esse terreno ele foi cedido por meio de uma parceria com a prefeitura, e aí transforma-se em pequenas áreas de lazer, de permanência. Olha só que interessante esse projeto. Então a gente consegue uma cascata, uma parede verde. Então perceba que ele é um respiro no meio de uma cidade muito verticalizada, bem cristalizada, bem edificada. Então ele serve como um respiro para essa população permanecer nesses nossos espaços. E aí, pessoal, para nós finalizarmos, para a gente entender todo esse contexto do planejamento da mobilidade e da construção das cidades, para que essa mobilidade possa ser atraente, possa ser efetiva, eu acho que vale a pena nós trazermos e ficarmos com essa reflexão de qual cidade que nós queremos construir para o futuro. Nós já vimos que o modelo de cidade provindo lá do século XX, ele não deu muito certo. Né? Então, nós temos uma série de problemas acontecendo na cidade contemporânea, que também são heranças desse modelo de cidade. Então, que cidade nós queremos construir para o nosso futuro? Então, essa é a reflexão que eu deixo com vocês. Eu agradeço muito a participação de todos, espero que todos tenham gostado. O meu contato daqui, se existir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, mandar um e-mail, tá? E nós vamos conversando. Devo ficar aí disponível para vocês, para a gente conversar também, trocar uma ideia a respeito dessas coisas. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Deixo o meu até breve, um grande abraço a todos e até logo.